Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula virtual de física. Meu nome é Sandro e eu serei o seu professor aqui e agora. Pessoal, seguinte, na nossa última aula eu fiz uma apresentação para vocês sobre as leis de Newton, né? Foi uma aula bem filosófica, foi uma aula bem teórica, tá? Tranquilinha, tranquilinha. Hoje a intenção aqui é de apresentar os tipos de força que existe e as aplicações que a gente faz dela no cotidiano. Tá? E aí sim, vem um contexto matemático, vem umas fórmulas para a gente utilizar, mas a aulinha de hoje é uma aula bem tranquila, tá? Nós vamos falar só sobre dois tipos de força em específico. Antes delas, eu vou apresentar para vocês os tipos de força que existe, tá? Para que no decorrer do bimestre a gente venha falar delas e estudar elas aos pouquinhos. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para o que interessa. Força, as aplicações das leis de Newton. Pessoal, falando de força, né, que é a responsável por fazer com que a velocidade varie, né, enquanto essa força é aplicada, né, nos corpos, a gente precisa classificar elas. Tá? Existem duas classificações, tá? Para a grandeza vetorial força. Lembrando que a força é uma grandeza vetorial. Tá? Ela tem uma intensidade, uma direção e um sentido. Tudo bem? E a primeira classificação é a força de contato, tá? Que é aquela que age sobre os corpos somente na medida que quem aplica a força está necessariamente em contato com os corpos. Por exemplo, força normal, de atrito, entre outras. Nós vamos aprender hoje essa força normal aqui, tá? Vou explicar para vocês. E a gente tem as forças de campo, que são aquelas que agem sobre os corpos, sendo que o corpo que exerce a força não se encontra em contato com o outro. Por exemplo, a força-peso, a força magnética, tá? Você já deve ter brincado bastante com ímãs e você deve perceber que o ímã repele ou atrai sem a necessidade de estar em contato ali, né? Dentre outras forças que aparecem, como força elétrica também. Tudo bem? Então, vamos ver os tipos de força que tem. É claro que o que eu vou colocar aqui para vocês é uma pequena porção das forças que existem na natureza, tá? Então, essas aqui vão ser as forças que a gente mais utiliza no dia a dia. A primeira é a força-peso. Tá? É uma força que existe sobre todos os corpos, sendo exercida sobre eles por meio de um campo gravitacional. Tá? No caso da gente, né, da Terra, campo gravitacional da Terra. Tá? Se a gente estivesse na Lua, seria o campo gravitacional da Lua. Se a gente estivesse em Júpiter, seria o campo gravitacional de Júpiter. Tá? A força normal, também chamada de força de apoio. Esse tipo de força é exercida por um corpo sobre uma superfície. Tá? Então, se o corpo está apoiado, né, numa superfície, essa superfície vai exercer uma força sobre ele. Tranquilo? Temos outra força, que é a força de atrito. Tá? Força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Quanto maior a rugosidade apresentadas por elas, maior será a força de atrito. Tranquilo? A gente vai estudar isso com mais calma mais para frente. Vamos ver outros tipos de força. Forças elásticas, né? É uma força exercida sobre uma mola ou sobre um elástico, tá, gente? Algum material que tenha uma elasticidade, tá? Aqui a gente coloca como uma mola, como exemplo, mas esse material pode ser variado, tá? Que deforma, ou seja, ela estica ou comprime. Tranquilo? Então, outra força é a força centrípeta. É uma força que um corpo com determinada aceleração exerce no movimento circular. Tá? Toda vez que o corpo faz uma curva, tá? Tem uma força que aponta para o centro dessa curva. Essa força é chamada de força centrípeta. A gente vai estudar todas essas forças que eu estou enumerando aqui para vocês com calma, né, com detalhes. Agora vamos lá, forças gravitacionais, né? A força gravitacional é uma força de atração mútua, e isso aqui é importante, tá, gente? É uma atração mútua entre os corpos físicos do universo. Pessoal, a força-peso, ela é uma força gravitacional, tá? Ela é uma força gravitacional, mas a força-peso é estudada de uma forma mais simples, tá? A força gravitacional, ela aparece aqui, e quando a gente fala de atração mútua, a Terra atrai a gente, né? E a gente também atrai a Terra. Tá?
essa força que a Terra sofre, né, da forma como a gente atrai ela, é o que se refere à terceira lei de Newton, tá? Da ação-reação. A Terra nos atrai, a gente atrai a Terra, pelo simples fato da gente ter massa. Tá? Vamos ver outro tipo de força. Força magnética. Tá? É a força de atração e repulsão exercida por ímãs, tá? Ou objetos magnéticos. Tá? E força elétrica são forças de atração e repulsão exercidas por cargas, tá? Ou objetos carregados. Tá? Existem várias experiências por aí que a gente vai observar isso daqui. Tá? Em forças magnéticas, a gente vai ver isso com ímãs. Então, as forças que a gente viu aí, tá? São muitas que a gente viu e existem muitas outras. Tá? Hoje, nós vamos dar atenção à força peso e à força normal. Tranquilo? Vamos estudar um pouquinho sobre o que é essa força peso. Tá? A força peso é a força de atração que um planeta exerce sobre os corpos que se encontram em uma superfície por meio de campo gravitacional. Tá? A gente estudou, quando a gente viu lá no movimento retilíneo uniformemente variado, que corpos que caem, eles caem sobre a ação da gravidade. Tá? E eu, inclusive, falei aceleração da gravidade. Tá? E a gravidade é uma aceleração. Tá? Que ela existe, essa aceleração da gravidade existe pelo simples fato de ter massa. Como o planeta, né, é um corpo celeste de magnitude grande, tá? Então o campo gravitacional da Terra sofre uma influência muito maior, tá, na gente do que outros que estão mais distantes, porque nós estamos presos dentro dessa influência, tá, gravitacional do planeta. Então a gravidade da Terra vai ser muito mais importante. Aqui eu coloquei uma tabelinha com várias gravidades, né, com várias acelerações de vários planetas. Coloquei até do Sol, né, para vocês terem ideia. A gravidade do Sol é de 274,1 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso aqui é uma aceleração estupidamente grande. Tá? Observe o da Terra, 9,31. A gente arredonda para 10, tá, gente? A nível de cálculo fica muito mais fácil. Então vocês vão ver muitos exercícios pedindo para vocês considerar a gravidade da Terra como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Mercúrio, o primeiro planeta do Sistema Solar, vai ser 3,7, né, aproximadamente. Vênus vai ser 8,9 aproximadamente, tá? Metros por segundo ao quadrado. A Lua, 1,625 metros por segundo. Tá? De arredonda para 1,6 a nível de cálculo. Tá? Marte, a gente tem uma aceleração bem pequena. Tá? 3,73 aproximadamente, arredondando. Júpiter, 26 metros por segundo ao quadrado, arredondando. Saturno, a aceleração bem próxima da Terra, né? A gente arredonda para 10 e Saturno tem uma aceleração de 11 metros por segundo ao quadrado. Uma gravidade, né? Então, o nosso peso vai depender da gravidade, tá, gente? Vai depender da gravidade. Tranquilo? Então, vamos lá. O peso corresponde à força pela qual os astros atraem os corpos e pode ser calculado através do produto entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade. Então, a formulinha que a gente vai utilizar para calcular o peso é essa aqui, onde P é o peso, M é a massa e G é a aceleração da gravidade local. Então, vamos calcular o peso em alguns exemplos. Tá? Qual o peso de um corpo de 35 quilos? Bem, gente, tranquilo. Tá? Eu vou pegar a formulinha do peso igual a massa vezes a gravidade. Tá? Substituir os valores. Tá? Lembrando que a gravidade no planeta Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo os valores, eu tenho que o peso de um corpo que tem 35 quilos é de 350 newtons. Lembrando, tá, gente? O peso é uma força. Então, a unidade de medida do peso tem que ser a unidade de medida da força. Tá? Que é em newtons. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo. Só que agora o mesmo corpo de 35 quilos, só que lá na Lua. Tá? Eu vou utilizar a mesma fórmula, só que a gravidade vai ser a gravidade na Lua, que é igual a aproximadamente, né, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Substituindo os valores, né,
eu pego 35 e multiplico por 1,6, vai dar 56 newtons. Uma pessoa, né, ou um corpo que tem 35 quilos lá na Lua, ele é bem leve, tá? Bem leve. Tranquilo, tranquilo? Vamos para um outro exemplo. Vamos considerar o peso, né, calcular o peso desse mesmo corpo de 35 quilos, tá? Lá em Júpiter, onde a gravidade é de 26 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, vou utilizar a mesma fórmula, só que o valor da gravidade eu coloco de 26. Né? Então, vai ficar 35 vezes 26, vai dar 910 newtons. Pessoal, a gente pode fazer esse mesmo exercício com a massa de vocês, né? Para saber o peso de vocês. Pegue a massa que vocês têm e multiplica por 10. 10 por quê? Porque é a gravidade da Terra, e nós estamos dentro da influência gravitacional do planeta Terra. Tudo bem? Então, vocês podem encontrar o valor do seu peso, tá? Multiplicando a sua massa pela gravidade da Terra, que é aproximadamente 10. Uma outra força que nós vamos estudar é a força normal. Tá? A força normal é uma força que a superfície exerce sobre um corpo nele apoiado. Tá? Quando um livro encontra-se apoiado sobre uma mesa, ele recebe uma força de compressão. Essa impede que o livro atravesse a mesa pela ação da força peso. Tá? Então, aqui, ó, se eu tenho a força peso empurrando a mesa, consequentemente, a mesa vai exercer uma força no livro. Tá? Essa força nós chamamos de força normal. E eu vou explicar já já para vocês por que é normal. A palavra normal em matemática significa fazer um ângulo de 90 graus. Significa dizer que é perpendicular. Tá? E nesse sentido, nós chamamos de força normal justamente por essa característica. Tá? A força normal tem como característica o fato de que ela é perpendicular à superfície que apoia o corpo observado. Significa perpendicular, significa fazer um ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui para a gente, essa força normal faz um ângulo de 90 graus aqui com a superfície. Tá? Sempre. Não se esqueça disso. Nesse caso, a força-peso também está perpendicular, tá, à superfície. Mas quando o plano estiver inclinado, tá? Então, a gente vai ter certas diferenças aí. Tudo bem? Então, vamos continuar. O caso mais simples é o exemplo de um corpo qualquer sobre uma superfície plana. Tá? Que é esse caso aqui. Não existe uma fórmula específica para a força normal. Ela simplesmente assume o módulo do valor da força que a provocou. É claro, não é só um módulo, tá, gente? Ela sempre vai apontar para um sentido contrário, tá? A força que está fazendo ela aparecer, que está comprimindo ela na superfície. Tá? Então, nesse caso aqui, se a força peso está para baixo, a força normal vai estar para cima. Tá? E a gente vai ver algumas situações aqui. Tá? Exemplos de força normal. Tá? Uma caixa de massa M igual a 5 kg sobre uma mesa tem peso igual a 50 newtons, apontando para baixo. Tá? Então, a força-peso vai estar apontando para baixo. Tá? Aqui, desculpa o desenho, mas é porque eu estou fazendo com o mouse, então fica meio chato. Consequentemente, a força normal vai estar para cima. Tá? Gente, a força-peso que está bem aqui, ela vai ser de 50 newtons, tá? Porque a massa é 5 e a gravidade na Terra a gente considera como 10, então fica 5 vezes 10, 50. Então, foi o que o enunciado falou aqui para a gente. Tá? Quanto seria, então, a força normal aqui? Essa força normal, tá, vai ser igual em intensidade, tá, à força-peso. Tá? Só que aqui, no caso, aponta para cima. Tranquilo? Consequentemente, a força normal tem o mesmo valor, mas aponta para o sentido contrário, ou seja, para cima. Outro exemplo de força normal. Tá? Vamos supor agora que a superfície que o corpo vai estar em contato seja uma parede. Tá? E essa parede, eu vou pressionar esse corpo, tá, contra a parede. Então, vamos lá. Um corpo de 2 kg é pressionado contra a parede por uma força de 50 newtons. Tá? Então, a força de 50 newtons é essa que apareceu aí. Eu estou empurrando o bloquinho na parede. Tá? A força-peso é igual a 20. Tá? Sabendo que 2 vezes 10 da gravidade vai ser 20. E a força-peso aponta para baixo.
Tá, gente? Olha só, para baixo. Tranquilo? Para onde vocês acham que vai estar apontando a força normal? Para cima, né? Ou para o lado, né? Então, vamos observar o seguinte. A força normal é de 50 newtons no sentido contrário da força F. Por quê? Porque a força normal ela é uma força que é perpendicular ao plano de apoio, tá? Que no caso vai ser essa que apareceu aí agora, tá? Vai estar sempre fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Tranquilo? Agora, gente, esse é um caso de força normal mais complicada que a gente vai observar, tá bom? Quero que vocês prestem bastante atenção, que aqui aparece um plano inclinado, tá? E aqui, nesse caso, a força peso vai apontar exatamente para a vertical, tá bom? Um corpo de 2 kg, vamos considerar esse bloquinho aí de 2 kg, em um plano inclinado tem as componentes da força peso decompostas em x e em y, que nós vamos chamar de px e py, tá? O plano, eu vou considerar esse pontilhado que apareceu aí, tá? Assim, vai ser na direção x e assim vai ser na direção y. Então, o PY vai estar apontando assim e o PX vai estar apontando para baixo assim na diagonal. Tranquilo? Acompanhando a componente x. Certo. Agora, como é que eu faço para calcular? Tá? A força normal ela vai apontar para cima, que vai ser a reação da força PY. Por quê? Porque nesse caso vai ser sempre perpendicular à superfície que está de contato. Ó. Perpendicular significa fazer um ângulo de 90 graus. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os vetores P, PY e PX e vou colocar eles separadamente. Tá? O PX nada mais é do que o vetor que vai estar aqui, ó, completando, tá? Esses dois vetores. Para que o P, né, decompondo na direção x dê o PX e decompondo na direção y dê o PY. Como é que a gente faz isso? Utilizando relações trigonométricas. Tá? Por isso que isso aqui é difícil. Tá? A gente encontrando o PY, a gente encontra a força normal. Gente, o PY é o peso, né? É o vetor que está junto, que está adjacente ao ângulo. Qual é a relação trigonométrica que fala sobre o cateto adjacente? É o cosseno, certo? Então, a gente vai utilizar, tá? Que o PY vai ser o peso multiplicado pelo cosseno do ângulo. Considerando esse ângulo igual a 60 graus, a gente consegue fazer uma continha. Lembrando que o peso é igual a 20, porque é 2 vezes 10, tá? E o cosseno de 60 vai dar meio, tá? Multiplicando 20 por meio, vai dar 10 newtons. Então, consequentemente, a força normal é igual a 10 newtons também, no sentido contrário a PY, como está mostrando aqui o desenho. Tá? Então, vocês sempre vão poder pegar o PY, tá? Para calcular a força normal em um plano inclinado, sempre pegando o cosseno, tá? Desse ângulo. Geralmente, esse ângulo vai ser ângulos notáveis, utilizando aquela tabelinha, né? O ângulo de 30, de 45 e de 60 graus. Tranquilo? Bem, pessoal, a nossa aulinha de hoje foi essa. Tá? É tudo que eu posso passar para vocês sobre força normal. A força normal ela pode aparecer de outras maneiras também, mas as principais é sempre em cima da força peso. Tá? De acordo com o que a gente for avançando na matéria, eu vou mostrando para vocês o que a força normal pode assumir como força. Tranquilo? Eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha já tudo certo. Estudem, tá? Façam os exercícios. E até a próxima. Grande abraço.